E aí, seja muito bem-vindo ao nosso evento BubaFlix. Chegamos ao final da nossa série Quem Sou Eu, mas esse não é um adeus. É, na verdade, um novo começo, um convite para a gente dar início à sua nova temporada. Você acompanhou a minha história, viu cada passo que eu dei, cada barreira que eu superei. Inspirada por essa jornada, chegou a hora da gente escrever juntas um novo roteiro para o seu sucesso, lógico, você sendo a protagonista. Eu fico muito feliz de te ter aqui nessa aula comigo e eu garanto, vai ser incrivelmente transformadora. Vamos juntas descobrir muitas coisas novas que vão mudar como você vê o seu negócio e a sua vida pessoal, te ajudando a encontrar o seu jeito único de ser. Aqui você vai aprender a ter mais confiança em si mesma, a parar de deixar as coisas para depois, a ter uma postura mais firme, a falar com mais segurança e ter coragem de agir mesmo quando bater o medo. E mais, você vai ver como é importante o ambiente ao seu redor e como ter pessoas que te inspiram por perto pode te motivar a sair da rotina e alcançar coisas incríveis. Mas a gente precisa fazer um combinado antes da gente começar, tá? Então, por favor, deixa de lado tudo que pode tirar a sua atenção. Se der, vá para um canto mais quieto ou coloque um fone de ouvido. Porque o que eu vou te falar é importante pra caramba e eu quero você 100% atenta no que eu tenho a dizer. Com a cabeça aberta e pronta para mudar de verdade. Porque ao longo dessa aula eu vou te contar o segredo da transformação da minha mentalidade. Uma das ferramentas responsáveis por me fazer superar a procrastinação, o medo e a dúvida, me libertando da depressão e me reconectando com a minha verdadeira essência, confiança e força. O que eu vou falar hoje não se baseia apenas nas minhas experiências pessoais, mas sim na neurociência. Por isso que eu quero a sua total atenção. Eu entendo o que você está passando. Eu sei que o medo de algo dar errado é algo que todas nós enfrentamos. Mas eu quero que você perceba que é possível fazer coisas incríveis, vendo cada erro como uma chance de aprender e crescer. Quando a insegurança aparecer, é sinal de que você está se desafiando e saindo do comum. E quando você começar a aceitar as suas inseguranças e vulnerabilidades, você vai ver que elas não te limitam, mas elas te ajudam a crescer com orgulho e alegria. Mas só assistir essa aula aqui sem colocar a mão na massa é como comprar um monte de ingredientes para um bolo, mas nunca assar ele. Você conhece as receitas, você tem tudo que você precisa, mas se você não misturar os ingredientes e colocar no forno, nunca vai sentir aquele gosto incrível de bolo quentinho. O mesmo vale para hoje. Se você não praticar o que você aprendeu aqui, é como se você nunca tivesse aprendido. O nosso cérebro, ele só fixa melhor as coisas quando a gente coloca elas em prática. Então, sério, não deixa esse conhecimento só na teoria. Pelo amor de Deus. Tudo pronto aí? Comprometida? Então bora começar. Bom, se você já é fiota, você sabe que nesse momento eu começaria a me apresentar. Mas como agora todo o meu Instagram sabe mais sobre mim do que a minha psicóloga, a gente vai pular essa formalidade e partir logo pro que importa. Mas se você caiu aqui de paraquedas e não sabe bolhufas sobre a sua futura mentora, eu recomendo fortemente que você corra agora mesmo no meu Instagram e assista a série Quem Sou Eu e depois volta para essa aula. Eu já adianto, assista com lenço, porque por aqui teve vários olhos nos meus ciscos enquanto eu editava cada um desses episódios. Agora voltando ao assunto, deixa eu te perguntar. Você já se sentiu perdida no mundo do crochê? Tentando seguir modelos e padrões que não refletem a sua verdadeira paixão e estilo? Para alguém que passou a vida inteira tentando se encaixar em moldes pré-definidos, isso pode ser extremamente frustrante, você não acha? E foi por não suportar mais ter que seguir os conselhos de vários gurus dizendo que eu tinha que simplesmente me perder de mim mesma para eu encontrar o meu tipo de sucesso que eu criei o método Bubalu de Essência.
Esse é o único método do ramo artesanal que permite alcançar o seu tipo de sucesso sem deixar de ser você mesma. O método de essência Bubalu oferece uma abordagem que permite que crocheteiras alcancem resultados incríveis sendo autênticas. É um método que celebra a sua autenticidade e não te força a seguir padrões pré-definidos para fazer a sua marca brilhar no crochê. Esse método, ele conta com uma comunidade de manas, é assim que elas se chamam. Um lugar onde compartilhamos experiências, nos apoiamos e crescemos juntas, sem competição e julgamentos. E o mais importante, é um lugar que a gente não precisa esconder quem a gente é de verdade. Na verdade, somos encorajadas a mostrar a nossa autenticidade todos os dias. Em um mundo onde a gente é constantemente pressionado a buscar perfeição em todas as áreas da nossa vida, aceitar e abraçar as nossas imperfeições pode ser sim um desafio gigante, mas eu te juro, é incrivelmente libertador. Buscar padrões de excelência e evitar qualquer sinal de imperfeição prende a gente num ciclo doloroso de autocrítica, onde a gente se sente sempre abaixo das expectativas, sejam elas nossas próprias ou impostas pela sociedade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ser imperfeita é ser humana. Nenhum de nós é infalível. Todos nós cometemos erros e enfrentamos desafios. A busca pela perfeição é simplesmente impossível e só nos afasta da nossa verdadeira autenticidade. Geralmente a gente fala que a gente nunca tem tempo para nada, né? Mas será que a gente não está perdendo esse tempo correndo atrás do impossível? Perder tempo com algo que não existe é simplesmente cruel. Por que você faz isso com você todo santo dia? Aceitar as nossas imperfeições não quer dizer que a gente está se contentando com a mediocridade. Muito pelo contrário. Significa entender que a gente está sempre em evolução, aprendendo e crescendo. As imperfeições, elas são como um solo super fértil, onde a criatividade e a autenticidade, elas podem florescer plenamente. Um dos primeiros passos para a gente lidar bem com as nossas imperfeições é se conhecendo melhor. É importante a gente identificar as áreas em que a gente é mais vulnerável, entender como os nossos medos e as nossas inseguranças afetam as nossas ações e perceber os padrões de autocrítica que a gente costuma seguir. Pense na história da Laura, uma artesã que cria amigurumis únicos. Bom, a Laura ela costumava ser muito exigente com as suas criações. Ela ficava se criticando por qualquer erro pequeno, como se cada falha dela fosse um reflexo de sua competência como artesã. Mas um dia a Laura decidiu dar uma pausa e praticar a autoconsciência. Ela começou a observar os seus pensamentos e as suas emoções enquanto ela trabalhava nas suas peças. A Laura percebeu que ela era muito crítica com ela mesma e que aquele perfeccionismo estava bloqueando completamente a sua criatividade. Ao questionar por que ela buscava tanta perfeição, a Laura descobriu que as suas inseguranças e o medo de ser julgada por outros estavam por trás disso. Ela também percebeu que as pequenas imperfeições em suas criações muitas vezes passavam despercebidas pelos outros ou tornavam as suas peças únicas aos olhos dos clientes. Essa mudança de perspectiva permitiu que a Laura fosse muito mais gentil com ela mesma, aumentando a sua confiança e, como resultado, criando peças muito mais autênticas e significativas. A sua marca passou a refletir não apenas a sua habilidade técnica, mas também a sua paixão, a sua jornada pessoal e a sua autenticidade como artesã. Só que a Laura não existe, né, Ser? Mas você, protagonista desse evento, vai fazer um exercício prático de autoconsciência e será uma fiota case de sucesso num futuro muito próximo e não um exemplo fictício. Eu recomendo que quando você for colocar esse exercício em prática, você reserve um tempo tranquilo e sem distrações, ok? Então ele pode ser pela manhã, antes de começar a trabalhar, ou de noite, depois de você ter terminado todas as suas atividades do dia. Num diário ou num caderno,
você vai escrever uma série de perguntas que vai te ajudar a refletir sobre os seus pensamentos, emoções e ações. E eu vou te dar algumas sugestões. Como me sinto hoje? Quais são as principais emoções que eu estou experimentando? O que eu estou pensando sobre mim mesma e sobre o meu trabalho? Quais são os desafios ou obstáculos que eu estou enfrentando atualmente? Quais são os meus pontos fortes e recursos que posso utilizar? Como posso ser mais gentil comigo mesma hoje? Responda a cada pergunta com muita honestidade. Não se julgue pelas suas respostas, porque o objetivo é você conseguir se compreender muito melhor. Ao longo do tempo, à medida que você mantém esse hábito, você vai começar a identificar padrões nos seus pensamentos e nas suas emoções, podendo notar momentos em que é especialmente autocrítica demais ou momentos que você se sente mais confiante e inspirada e moldar suas ações através dessas análises. Não se esqueça de celebrar suas conquistas ao longo do caminho. Cada passo em direção à autoconsciência é um progresso significativo. Mas é importante lembrar que a autoconsciência é um processo que nunca termina, certo? Não adianta pensar que é algo simples ou esperar resultados imediatos logo nos primeiros dias. Quanto mais você se dedica a isso, mais você entende a si mesma e terá capacidade de tomar decisões que estejam alinhadas com seus valores e metas. É um investimento constante em você. Outro assunto importante que a gente precisa entender para sermos mais gentis e lidarmos de forma mais sensata é a procrastinação. Deixa eu te contar uma coisa que não choca, mas abala. Todas nós somos procrastinadoras. Sim, eu, você, até aquela pessoa que parece ter a vida super perfeita. Todas nós, não importa o quão disciplinadas e organizadas a gente seja, a procrastinação é uma característica natural do ser humano. Procrastinar não significa que a gente é preguiçosa ou incapaz. Existem diversas razões para a gente procrastinar, como a complexidade de uma tarefa, a falta de motivação, distrações, questões químicas no cérebro ou simplesmente nos sentimos sobrecarregadas. É algo comum, mais uma vez, com todas nós. A gente não deve ficar se punindo por procrastinar, mas sim buscar compreender por que a gente procrastina e desenvolver estratégias para a gente lidar com ela de uma maneira muito mais eficaz e gentil. Afinal, como eu falei, somos humanas e a procrastinação faz parte dessa jornada. No meu caso, um dos principais motivos que me levava a procrastinar bastante é o fato de eu ter TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Esse transtorno, ele envolve um desequilíbrio químico no meu cérebro. Então, o que acontece é que as substâncias químicas no meu cérebro, elas não estão balanceadas, o que resulta em dificuldades para eu me concentrar nas coisas que não me interessam, além de me deixar agitada e muitas vezes impulsiva. Isso me impede de agir e, consequentemente, me leva à procrastinação. E eu juro, eu costumava pensar que eu era o ser mais preguiçoso da face da Terra, até entender que o problema estava na minha dopamina, que é uma substância que ajuda a sentir prazer, a se motivar e a agir. No meu caso, eu produzo menos dopamina do que uma pessoa neurotípica. Existem medicamentos, para o TDAH, mas infelizmente eles não são a solução mágica e muitos deles rolam assim cada efeito colateral sério. Mas o importante é que há outras maneiras de enfrentar essa condição e uma delas é o segredo que eu falei ali no início da aula, que não é só para quem tem TDAH. Esse exercício, ele é simplesmente transformador para qualquer pessoa que precisa lidar com procrastinação, porque ajuda a recuperar a confiança em si mesma e traz diversos outros benefícios. E falando em procrastinação, você já ouviu falar em Tim Urban?
Tim Urban é um escritor e palestrante conhecido por seu trabalho no campo da psicologia, comportamento humano e produtividade. Ele defende, de uma forma assim bastante autêntica, a ideia de que a procrastinação ocorre devido à interação de diferentes personagens em nossa mente, como o macaco da gratificação imediata, o tomador de decisões racionais e o monstro do pânico. Bom, o tomador de decisões racionais é aquela parte de nós que age com lógica e planejamento. É simplesmente a voz interior que sabe o que precisa ser feito e como fazer. Significa ouvir essa voz interior e agir de acordo com suas orientações. Vamos supor que você está pensando em lançar um novo kit de amigurumis. É aí que entra o tomador de decisões racionais. Primeiro, você nota que há uma demanda crescente por esse tipo de produto na sua comunidade, e essa é a primeira dica que o tomador de decisões racionais identifica. Em seguida, você começa a analisar se esse novo projeto ele é viável ou não. O tomador de decisões racionais, ele entra em ação examinando cuidadosamente o custo dos materiais, o tempo necessário para criar os produtos e o potencial de lucro. E com base nessas análises detalhadas, você toma uma decisão muito bem pensada. Se o tomador de decisões racionais achar que é um kit em potencial, você decide seguir em frente. Agora, a parte crucial é colocar o plano em prática. Você executa o projeto com determinação, criando os produtos com atenção aos detalhes e os apresenta a eles no seu perfil. O tomador de decisões racionais, ele funciona como um guia interno que nos ajuda a tomar decisões informadas e estratégicas dentro dos nossos negócios. Ser decidida significa confiar nessa voz interior e agir com confiança com base nessa sua análise. Agora, o macaco da gratificação imediata é aquele bicho que mora na nossa mente e que vive no presente, simplesmente buscando o prazer instantâneo. Ele é aquela voz interior que fica tentando a gente adiar tarefas desafiadoras que exigem esforço em favor de recompensas imediatas e gratificantes. Imagina que você recebeu uma encomenda especial de um conjunto personalizado de amigurumis, que é uma mãe ursa e o seu filhote. Esse projeto, ele é um pouco mais complexo e você sabe que vai demorar mais para ficar pronto porque requer detalhes assim delicados e algumas técnicas específicas. Mas enquanto você está trabalhando nisso, vem o macaco da gratificação imediata e começa ali sussurrar no seu ouvido. Por que não criar alguns amigurumis menores e mais simples para você vender agora? Eles são mais rápidos de fazer e vão te dar um dinheiro logo. É tentador ceder a gratificação imediata, não é? Mas você sabe que para você ter sucesso no nicho de amigurumis para mães, é muito mais importante você manter o foco no projeto mais complexo, afinal, ele será especial e único para cliente que encomendou a mamãe ursa e o seu filhote. Então, você resistiu à tentação e continuou trabalhando no projeto personalizado. Você entendeu que a mãe que encomendou esse amigurumi, ela tá muito ansiosa por um item especial para decorar o quarto do seu bebê. Ao manter o foco nesse projeto personalizado e investir seu tempo e habilidades nele, você entregou um trabalho incrível. A cliente adorou o resultado e compartilhou foto nas redes sociais, o que gerou reconhecimento e interesse de outras mães pelo seu trabalho. Lidar com o macaco da gratificação imediata significou adiar uma recompensa rápida em troca de construir uma boa reputação no mercado de amigurumis para bebês. O monstro do pânico é o personagem que surge quando a gente enfrenta prazos próximos ou a possibilidade de constrangimento público. Ele é o medo e a ansiedade que muitas vezes nos impulsionam a agir de última hora. Imagina que você é especialista em criar vestidos de crochê para casamentos. Uma noiva encomendou um vestido sob medida para o seu grande dia. O prazo de entrega se aproxima e você está se esforçando para você terminar o vestido a tempo. Nesse momento, o monstro do pânico, ele começa a surgir. Você sente uma pressão do prazo e a preocupação que você não vai conseguir concluir aquele vestido a tempo para o casamento.
Esse é o momento crítico em que o monstro do pânico acorda. Mas, em vez de deixar o pânico te paralisar, você decide usar ele como motivação. O pânico é uma resposta natural a situações de alta pressão e pode ser uma fonte poderosa de energia. Você se concentra, organiza seu tempo com eficiência e trabalha incansavelmente para concluir aquele vestido. O resultado é que, graças ao seu esforço determinado e à influência do monstro do pânico, você entrega o vestido de casamento a tempo e com muita perfeição. A noiva fica emocionada com o resultado e elogia o seu trabalho, recomendando o seu serviço para outras pessoas. Neste exemplo, o monstro do pânico desempenhou um papel fundamental na sua capacidade de cumprir o prazo e entregar um trabalho excepcional. Ele serviu como motivador para agir de maneira decisiva e eficaz sob pressão. Muito simpatiquinhos esses bichos, né? Não. A grande questão entre esses três personagens é que a dança entre eles não sai tão perfeita assim. E é muito mais comum que eles deem um verdadeiro baile na nossa cabeça. Eles entram e saem de cena, muitas vezes disputando a liderança na pista de dança da nossa mente. Em algumas situações, o tomador de decisões racionais, ele pode planejar cuidadosamente, mas o macaco da gratificação imediata simplesmente assume o controle, levando o adiamento de muitas tarefas importantes. E outras vezes, o monstro do pânico surge quando um prazo se aproxima, forçando a gente a agir rapidamente, mas gerando muita ansiedade, o que não faz nada bem. A dança desses personagens varia dependendo da situação. E o nosso desafio é encontrar o equilíbrio certo para a gente tomar decisões conscientes e estratégicas dentro do nosso negócio. Empreender é uma constante dança entre eles. E compreender essa dinâmica capacita a gente a agir de forma muito mais consciente daqui para frente. E aprender a dançar assim é desafiador, mas com consciência e prática, você vai encontrar o equilíbrio certo para você tomar decisões mais estratégicas daqui para frente. Outra coisa que afeta bastante a procrastinação são os prazos. Quando a gente tem prazo definido para concluir uma tarefa, como entregar assim um pedido de amigurumi até uma data específica, é comum a procrastinação se manifestar mais claramente à medida que o prazo se aproxima. Nesse momento, a pressão do tempo aciona o monstro do pânico e muitas vezes a gente se vê trabalhando intensamente para cumprir o prazo. Embora a procrastinação nos leve a agir, pode ser estressante. Agora, quando simplesmente não há prazos estabelecidos, como trabalhar em projetos sem uma data de entrega específica, o macaco da gratificação imediata tende a influenciar a nossa tendência a o quê? A procrastinar. A falta de prazos nos leva a adiar tarefas importantes em favor de atividades muito mais fáceis e gratificantes naquele momento. Nesse caso, a procrastinação é mais sutil e tarefas essenciais elas podem ser adiadas indefinidamente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E se essas tarefas são os seus sonhos? Por que você ainda não colocou um prazo para você correr atrás deles? Por que você está simplesmente deixando o macaco da gratificação assumir o controle, adiando indefinidamente o que você mais deseja na sua vida? Ah, porque lá no futuro você vai estar de um jeito X, com uma situação Y, e esse futuro ele simplesmente nunca vai existir se você não quiser. Eu sei que dói ouvir isso, mas a realidade é que o tempo é um recurso finito e cada dia que passa é uma oportunidade que não pode ser recuperada. E o jeito X com a situação Y não vão cair no seu colo. As coisas só começam a acontecer no momento que você decide que é hora de começar. Bota para ontem o tomador de decisões racionais no comando, colocando um prazo para os seus sonhos e aproveita o monstro do pânico para você trabalhar incessantemente a fim de cumprir esse prazo. Por que ser responsável só com o prazo dos outros e deixar o seu de lado?
O que é mais importante? Pensa nisso, ser. Bom, a gente sabe que o tempo não pode ser recuperado. Mas sabe uma coisa que pode ser recuperada dia após dia? É a sua confiança. Acredite, ela ainda vive aí dentro de você, esperando loucamente por um resgate. A forma como você se apresenta fisicamente, que é a sua linguagem corporal, é crucial nesse processo. Ela não afeta apenas a maneira como outras pessoas te enxergam, mas também a sua própria autoimagem. Isso é especialmente relevante para nós, artesãs, que muitas vezes nos questionamos sobre o porquê nosso trabalho simplesmente não é valorizado como deveria ser. A grande questão é: você está demonstrando que o seu trabalho lhe merece reconhecimento? A sua postura reflete confiança que você tem em si mesma e no seu trabalho? Ou você está simplesmente esperando que os outros reconheçam sem fazer a sua parte? Para te explicar de uma forma mais clara, a linguagem corporal envolve algo chamado pose de poder. Basicamente, é quando a gente adota uma postura confiante, como se fosse uma super-heroína por uns 2 minutos. Pode parecer simples demais e até um pouco bobo, mas a ciência por trás disso, ela é bem sólida. Aliás, isso não te lembra aquele momento inspirador na série Grey's Anatomy, onde a personagem Amelia Shepard fala sobre essa pose de super-heroína? Ela enfatiza como essa pose ela pode impactar profundamente na nossa autoconfiança e presença, mostrando que mesmo em situações desafiadoras, a gente pode nos empoderar e assumir o controle. É uma lição valiosa, especialmente para a gente, empreendedoras que enfrenta nossos desafios diariamente. Quando fazemos poses expansivas, o nosso corpo ele começa a liberar testosterona, que é o hormônio da confiança, e menos cortisol, o hormônio do estresse. Isso nos faz sentir muito mais poderosas e seguras. Você acha que quando eu comecei essa aula eu não fiz isso? E quando a gente está confiante, a gente consegue nos expressar muito melhor. Você pode fazer isso no banheiro, num lugar tranquilo, ou onde você se sentir à vontade. E depois que você fizer, se você tiver um evento importante, um encontro com um cliente, uma live, mantenha os ombros relaxados, com o peito aberto, mas sem exagero, a cabeça erguida de forma natural. Evite ficar curvada, para você não alimentar essa sensação de insegurança. Eu também recomendo não colocar as mãos assim no pescoço, ou cruzar os braços no peito, ou então segurar o cotovelo de um braço com a mão assim no outro, porque esses gestos eles podem despertar a ideia de fechamento e insegurança também. Interessante você fazer isso antes de gravar um story, criar uma legenda, tirar uma foto, atender um cliente online e se quiser você simplesmente faz todo dia pela manhã ao acordar. Não esqueça que você é a protagonista do seu negócio. E essa pose, ela vai te ajudar a mostrar isso para o mundo, mas principalmente para você. Ser, me diz uma coisa muito séria. Você sabe me dizer por que você faz o que você faz? Você sabe por que ter a resposta dessa pergunta é tão importante, especialmente para nós, artistas, cuja paixão e o propósito desempenham um papel tão fundamental? Você já ouviu falar do conceito do círculo dourado de Simon Sinek? Ele consiste em 3 elementos, que são o porquê, o como e o que. A maioria das empresas começa pelo quê, ou seja, o que elas fazem. Em seguida, elas passam para o como elas fazem isso, mas raramente exploram o porquê, que é o motivo pelo qual fazem o que fazem. E qual que é o grande problema nisso? É que as pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. No nosso caso, as pessoas não adquirem apenas nossos produtos de crochê, elas se conectam com o propósito, a paixão e a história por trás de cada peça feita à mão. Por isso, é essencial que você descubra o seu porquê como uma artesã empreendedora. Por que você escolheu trabalhar com crochê? O que te motiva a criar cada peça?
Qual é a história que você quer contar através do seu artesanato? Bora lá para um exemplo. Imagine Isabel, que quando ela era adolescente, ela costumava passar horas crochetando e conversando com a sua avó no quintal cheio de flores, que tinha um aroma assim que simplesmente enchia o ar, tornando simples momentos em algo mágico. Os anos se passaram, mas as memórias de sua avó e do quintal florido permaneceram vivas na cabeça de Isabel. Ela se lembra de como que ela amava aqueles momentos e que o cheiro daquelas flores era simplesmente o melhor cheiro do mundo. A Isabel decidiu que o seu crochê ele deveria ser uma extensão daqueles dias da adolescência, transmitindo não apenas o talento, mas também o sentimento de estar no meio de um jardim de flores perfumado. Ela queria que cada peça que criasse trouxesse consigo a sensação acolhedora daquele quintal e o aroma que ela tanto amava. Esse era o seu verdadeiro porquê. E assim nasceu a essência da sua marca. Cada amigurumi experiência representava o cheiro do amor e a memória das tardes com a sua avó. Isabela não estava só criando crochê. Ela estava compartilhando um pedaço do seu coração e a fragrância do seu passado com todo mundo. Depois desse exemplo, você conseguiu entender a importância de ter um porquê? E o seu porquê é a história que você precisa contar dentro da sua marca. Eu quero que você imagine a sua marca como a sua casa. Se você não se sente à vontade e apaixonada por ela, é como você ter uma casa bagunçada e pouco acolhedora. Você simplesmente não se sente segura e confiante para você fazer nada dentro dela. E, lógico, a procrastinação se torna um problema constante, impedindo você de fazer coisas importantes. Pensa só, é como se você tivesse um monte de roupa para lavar, mas a sua casa não tivesse um lugar adequado para lavanderia. Então, você acaba tendo que passar o dia todo dividindo lavagens em etapas, deixando muitas coisas para o dia seguinte. Isso é tão cansativo que você sempre acaba adiando essa tarefa e se sentindo cada dia mais frustrada. Mas, quando a sua casa é como a sua casa dos sonhos, planejada com cuidado, onde cada detalhe reflete a sua paixão e propósito, você se sente completamente à vontade. Você se sente confiante e segura para passar a vida inteira nela, fazendo todas as tarefas com muito prazer. Imagina, é como se a sua área de lavanderia ela fosse planejada de uma forma super inteligente para secar roupas rapidamente, com espaços separados para roupas pretas, brancas e íntimas. Você levaria apenas algumas horas do seu dia para você fazer essa tarefa, o que sobraria tempo para as outras coisas e até mesmo tornaria essa tarefa extremamente agradável. Tá, isso foi um exemplo banal, mas foi bem visual, né? Encontrar um motivo pelo qual você faz o que faz não apenas dá vida e autenticidade à sua marca, mas também cria um ambiente caloroso e convidativo, onde a confiança e a motivação florescem. E foi justamente por achar isso tão importante que é uma das primeiras coisas que você aprende logo que entra no APN 2.0. Aprende a explorar e entender o seu porquê e, a partir dele, criar todo o universo de marca, que eu chamo carinhosamente de arquivo do amor, seguindo um passo a passo simples e de forma 100% prática. Mas não adianta nada ter uma casa dos sonhos se a pessoa que mora nela vive cometendo os 7 pecados da fala. Ô louco, Luana, mas o que é isso? Isso, ser, são hábitos que, se não controlados, eles podem prejudicar a nossa capacidade de nos conectarmos efetivamente com as pessoas ao nosso redor. Sejam elas clientes, parceiras apoiadoras, famílias, amigos, enfim. Eu vou apresentar os 7 pecados um por um e que atire a primeira pedra quem nunca cometeu nenhum deles. Primeiro, fofoca. Imagina um novelo. A fofoca é como você puxar a ponta dele. Pode parecer inofensivo no início, mas logo você percebe que está desenrolando algo que não pode mais ser recuperado. Fofocar prejudica a confiança e cria um ambiente tóxico. Segundo, julgamento. Às vezes a gente julga o trabalho de outras colegas sem entender todo o esforço que está por trás daquele resultado, e julgar nos impede de admirar
Isso cria uma barreira negativa em relação ao sucesso dela, o que alimenta as suas próprias crenças limitantes e te mantém em uma zona negativa, afastando de você os seus próprios objetivos. É importante admirar a conquista e a jornada de outras pessoas, porque isso te aproxima de um dia vivenciar uma conquista semelhante. Terceiro, negatividade. Palavras negativas têm o poder de afastar as pessoas. Quando a gente está constantemente reclamando e sendo pessimista, a gente afasta quem a gente gostaria de ter perto da gente. Eu não sei você, mas eu não consigo ficar do lado de alguém que até para puxar assunto já puxa com algo negativo. Parece besta. Mas quando a gente está do lado de alguém que fica reclamando toda hora, a gente sofre um aumento de cortisol. Lembra que no início da aula a gente falou sobre ele? Que ele aumenta os níveis de estresse? Então, além de ter uma redução da dopamina, gerando esse impacto negativo no nosso humor, ele diminui a nossa empatia. Conselho de mãe. Se você tiver em um ambiente assim, saia imediatamente se você quiser preservar a sua saúde mental. E o quarto é a reclamação. Reclamar demais pode ser como fazer crochê com uma agulha quebrada. Você não está progredindo e está simplesmente desperdiçando energia com o problema. Em vez de reclamar, foque na solução. Quinto, desculpas. Pedir desculpas é importante, mas quando a gente usa desculpa constantemente como uma espécie de linha de segurança, a gente não está assumindo as responsabilidades por nossas ações. O sexto é o exagero. Às vezes a gente pode exagerar tanto nos benefícios dos nossos produtos ou técnicas que pode criar expectativas irreais e levar à desilusão. É muito melhor ser honesto sobre o que oferecemos. E o sétimo e último, dogmatismo. Ser inflexível em nossas opiniões pode causar conflitos. Como artesãs, a gente está constantemente aprendendo e evoluindo. Manter a mente aberta nos permite crescer e nos adaptar. Ao reconhecer esses 7 pecados de fala, podemos construir relacionamentos muito mais fortes e saudáveis no mundo do artesanato. Afinal, a comunicação é a base para compartilhar a nossa paixão pelo que fazemos, fidelizar clientes e criar conexões autênticas com outras artesãs. Veja bem, longe de mim te julgar por pecados que eu mesma já cometi tantas vezes. Mas nunca é tarde para perceber esses problemas e mudar de rota, né? E agora a gente vai para o momento mais importante dessa aula, que é a prática que me fez sair de uma das piores fases da minha vida. E só para deixar claro, antes de explicar sobre ela, o que eu vou falar não tem relação direta com crença e muito menos achismo. É pura neurociência, com resultados comprovados cientificamente e, no meu caso, por experiência própria. Então, por favor, esteja aberta a ouvir, mesmo que a princípio você ache muito óbvio. O que simplesmente me fez reconectar com a minha essência, confiança e amor pela vida foi a prática da gratidão. De Deus, Lu. Gratiluz não, né? Não, deixa eu te explicar. A relação entre a neurociência e a gratidão é muito interessante e tem chamado a atenção de cientistas e pesquisadores. A gratidão, ela tem um efeito muito positivo no nosso cérebro, deixando a gente muito mais feliz e de bem com a vida. Quando a gente pratica a gratidão, a gente aciona áreas no cérebro que liberam dopamina e serotonina, que são hormônios responsáveis por nos fazer sentir bem e satisfeitos. É como ganhar um prêmio todas as vezes que a gente agradece por algo, o que nos motiva a continuar fazendo isso. E olha só, estudos de imagem cerebral mostram que a gratidão, ela mexe com a parte do cérebro que lida com decisões e emoções positivas. Além disso, ela reduz a atividade na parte do cérebro que reage ao medo e ao estresse, ajudando a gente a ficar muito mais tranquilo e menos ansioso. Outra coisa muito legal é que a prática da gratidão, ela fortalece as conexões do cérebro e cria trilhas que nos ajudam a lidar melhor com o quê? Com os desafios. E com o tempo,
Isso nos faz ficar muito mais resistentes emocionalmente, mantendo o foco e a calma quando as coisas complicam. Então, incorporar a gratidão na nossa vida não é só bom, mas nos convida a enxergar o mundo de uma forma muito mais positiva, fortalecendo o nosso interior e criando uma realidade mais rica e gratificante. Isso é ótimo para fortalecer o empreendedorismo feminino, tornando ele mais forte, resistente e bem-sucedido. Mas agora talvez você esteja se perguntando como que eu pratico isso todos os dias. Eu simplesmente deixo para fazer como a última coisa do meu dia quando estou quase caindo de sono. Eu dou boa noite para o Michel, me aconchego na minha cama e eu começo a relembrar pequenas vitórias e momentos interessantes do meu dia que na correria eu simplesmente acabei não dando valor. Eu repasso o meu dia na minha cabeça desde o momento em que eu acordei até o momento atual. Eu agradeço por coisas como: eu sou grata por ter conseguido acordar 5 minutos mais cedo. Eu agradeço por não ter perdido a paciência com o Felipe. Eu sou grata por ter escolhido uma comida mais saudável hoje. Agradeço por não me cobrar muito, por não ter feito a tarefa X. Eu sou muito grata pelo banho quente antes de dormir. Esse tipo de coisa. E talvez você esteja se perguntando também o porquê de ser a última coisa do meu dia. Mas a resposta é muito simples. Durante o sono, especialmente nas fases de ondas lentas, é o melhor momento para o cérebro reorganizar e consolidar o que foi aprendido, porque as informações elas ainda estão ali frescas na nossa mente ao entrar nesse ciclo do sono. Isso ajuda na fixação na memória de longo prazo e potencializa o efeito da gratidão no dia seguinte. O mais interessante é que esse hábito, ele não só faz a sensação de gratidão ficar mais forte, mas também prepara o nosso cérebro para a gente encarar o próximo dia de uma forma muito mais positiva e resistente. Em vez da gente acordar já pensando em um monte de coisas negativas, como eu sou preguiçosa, eu nunca acordo cedo, lá vamos nós para mais um dia de confusão, encomendas, eu não aguento mais essa vida. A gratidão, ela nos ajuda a enxergar a vida de uma maneira diferente. Não deixe de fazer isso. Eu já fui a pessoa que achava que isso era bobagem, até precisar disso no desespero. E eu posso te garantir que, se você praticar a gratidão todos os dias, logo, logo você vai me chamar aqui para contar todas as mudanças incríveis que simplesmente passaram a acontecer na sua vida. Ser grata é muito mais do que uma prática inteligente. Talvez seja a estratégia que pode estar faltando aí no seu negócio. Ela muda quimicamente a sua perspectiva sobre você, sobre a vida e te dá a oportunidade de alcançar o sucesso que você tanto sonha, respeitando sua essência, as suas vulnerabilidades, ou seja, devolvendo o seu carisma. E ter carisma é justamente isso, ao contrário do que muita gente acha. Ter carisma não é coisa de quem nasceu com um dom, de quem é sempre o mais falante, ou bonito, ou tá sempre sorrindo. O carisma verdadeiro, ele tá muito mais ligado a ser autêntico e aceitar as suas próprias falhas do que ser perfeito. Pensa só comigo. O que realmente te atrai numa pessoa? É o fato dela ser impecável ou dela lidar bem com seus próprios defeitos? Entender isso melhora a maneira como a gente se vê e como a gente enxerga os outros. É melhor correr atrás de ser perfeito ou de ser autenticamente humano? O carisma, nesse sentido, ele vem da coragem de mostrar as suas vulnerabilidades, de aceitar as suas falhas e de estar bem com isso. Então, que tal pensar que o seu carisma, ele pode estar justamente naquilo que não é perfeito em você? Que a sua força pode estar em como você aceita e convive com essas partes. E como isso muda o jeito como você se mostra para o mundo, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Ao aceitar as suas imperfeições, você não só fica mais real e genuína, mas também encoraja as outras pessoas a fazer o mesmo. E no nosso universo, ser autêntica é essencial para criar laços verdadeiros e duradouros. E falando em laços verdadeiros, como é que estão os seus hoje em dia? Você tem pessoas ao seu lado que realmente acreditam em você? E eu não estou só falando de família não, tá? Quando eu comecei,
Tudo que eu mais desejava na minha vida era ter alguém que estivesse passando ali pelo mesmo momento, na mesma jornada, sabe? Alguém que entendesse as situações pelas quais eu estava passando. Ter alguém para compartilhar experiências, receber apoio e dar forças teria tornado a minha vida muito mais fácil. Talvez você tenha pessoas próximas que vejam o seu artesanato só como um passatempo. Amigos que não compreendem o valor do seu trabalho ou um parceiro que ainda não oferece o apoio necessário, assim como aconteceu comigo. Eu sei que isso pode doer e levar você a questionar suas escolhas e capacidade. Mas entenda que não tem nada a ver com a sua capacidade e que eles não têm más intenções. Às vezes pode não parecer, mas eles só querem o seu bem. Eles só vão começar a acreditar no que você está fazendo quando você mesmo acreditar. Eles só vão respeitar a sua decisão quando começarem a ver os seus resultados. Isso é completamente natural. Mas você não pode viver em um ambiente onde a descrença é constante, porque isso mina a sua confiança, afeta a sua criatividade e toda a sua motivação. Não é saudável passar todos os dias tendo que provar o seu valor, o que pode levar a um esgotamento emocional e fazer com que você perca o amor e a esperança pelo que você faz. Lógico que eu não estou sugerindo que você simplesmente faça sua mala e abandone todo mundo. Eles também são importantes na sua vida em vários outros sentidos. Mas você pode encontrar um equilíbrio e escolher estar em um ambiente completamente oposto desse, onde as pessoas valorizam você e o que você faz até ter resultados o suficiente para você viver bem e começar a transformar o outro ambiente também. Você tá aqui hoje para aprender a ser a protagonista da sua vida, certo? E eu simplesmente não tenho dúvidas de que aplicando tudo o que você aprendeu, você se tornará. Mas eu nunca vi uma protagonista fazer sucesso completamente sozinha. Você já? Onde estão os personagens que te acompanham nessa trajetória? E é exatamente por isso que existe a comunidade das Fiotas. É um grupo de pessoas que compreendem absolutamente tudo que você vive, te fortalece diante de desafios e reconhece o imenso valor do seu trabalho. Eu tô pronta para ter um papel importante na melhor temporada da sua vida. E você? Tá pronta para ser a protagonista de um elenco incrível? Você já sabe que eu vou abrir novas matrículas para o curso APN 2.0 e esta é a sua oportunidade de escolher se você vai continuar vivendo com dúvidas, sem saber como incorporar a sua essência à sua marca, permanecer em ambientes que não permitem que você seja quem você é de verdade. Ou você simplesmente pode mergulhar de cabeça nesse universo de possibilidades que eu estou prestes a te mostrar. Então, esteja atenta a cada palavra que eu vou compartilhar aqui a seguir. Não deixe essa chance escapar das suas mãos. Mais uma vez, o tempo a gente não recupera, lembra? Nessa segunda-feira, dia 5/2, você vai ter a chance de entrar para o curso APN 2.0 com conteúdos que não existem em nenhum curso de marketing no ramo do crochê. Totalmente focado nas necessidades atuais do nosso universo. Chega de conteúdos gratuitos ou conteúdos pagos generalistas que te incentivam a caber numa caixinha só para você ter resultados. Que você precisa ficar adaptando para o seu meio e ainda ficar torcendo para saber se dá certo, completamente segura sobre o que você está fazendo. E para aumentar ainda mais a sua confiança, nós temos encontros quinzenais lá na comunidade. Ou seja, de 15 em 15 dias a gente se encontra em grupo, algumas vezes com convidados especiais, outras para tirar dúvidas, encontrar apoio, aprender ainda mais com toda a equipe Bubalu sobre o nosso universo e às vezes até para tomar aqueles bons drinks e relaxar. Impossível não virar protagonista dessa forma, né, Ser? Eu sei que o grupo do WhatsApp, com todas as manas ali se ajudando todo santo dia, com dúvidas, ideias, e todos esses encontros são altamente transformadores.
Mas eu posso te garantir que no quesito transformação, os módulos do APN 2.0 dão um show à parte. Eles são completamente diferentes de tudo que você está acostumada. Dá só uma olhada. No módulo de posicionamento estratégico, você vai aprender a posicionar a sua marca de um jeito único, só seu, inteiramente baseado na sua essência, através, lógico, do método exclusivo Bubalu. Método com processos práticos, gostosos e que não enchem linguiça. Vai entender o que é posicionamento de marca e aprender a construir um caminho de uma identidade que transmita os seus valores e o seu porquê. E aprender também a definir com clareza a mensagem da sua marca, seu público-alvo e atrair clientes com o perfil que você sempre sonhou. Vai conseguir criar sozinha um arquivo de universo da sua marca de um jeito que você nunca viu antes. Aquele que eu chamo carinhosamente de arquivo do amor. E já aviso que se você começar a assistir essa aula de noite, você não vai conseguir dormir. Depois não diga que eu não avisei, hein? E no módulo de precificação estratégica, é para você que trabalha duro, que coloca o seu coração em cada peça que cria e não vê a hora de receber o valor que você merece pelo seu talento. Nesse módulo, você aprenderá a definir preços que refletem o verdadeiro valor do seu trabalho. No módulo de conteúdo que vende, você vai aprender a criar um feed vitrine irresistível, capaz de conectar e vender para o seu público. Com conteúdos estratégicos do método Bubalu 4C, você finalmente vai dominar aquele tão temido storytelling com legendas persuasivas que transformarão seus seguidores em clientes engajados. Tudo isso com dezenas de exemplos práticos que são quase um copia e cola. No módulo de vendas baseado em neuropersuasão, eu amo esse módulo, você vai aprender os maiores segredos de comunicação para ter confiança ao falar com o seu cliente. Você vai aprender a conquistar corações e mentes dominando a estrutura da comunicação eficiente. Vai aumentar o seu poder de vendas usando essa técnica poderosa. Você vai descobrir quais são as palavras proibidas que fazem você perder uma venda e conhecer a persuasão de contraste e muito mais. No módulo de fotografia intencional e emocional, você vai descobrir como utilizar a fotografia estratégica para criar uma identidade fotográfica que gera uma sensação clara e irresistível para o seu público. No módulo de antecipação e lançamento, você vai se aprofundar no poder da antecipação para gerar muita expectativa e curiosidade entre os seus clientes antes mesmo do lançamento do seu produto. É excelente para quem trabalha com encomendas ou lança receitas. Também tem módulo de tráfego pago e muito mais. Isso que eu ainda nem falei de todos os bônus, porque no módulo bônus de criação de receitas, você vai surpreender os seus clientes e se destacar com criações autorais. Tem planilha de aumento e diminuição, que facilita a vida da inimiga da matemática. Tem também o módulo do Toshi, com videoaulas e PDF do urso mais iluminado do mundo, Amiguru Místico. Agora você já deve estar se perguntando quanto que vai precisar investir no curso, porque ele é simplesmente fora da curva, certo? Bom, o investimento do curso é de R$ 997, mas quem for rápida e fizer a sua inscrição no primeiro dia, no dia 5 de fevereiro, que vou abrir as matrículas às 10 horas da manhã, vai ganhar R$ 200 de desconto no curso, ou seja, a sua inscrição ela vai ficar por apenas 12 vezes de R$ 79,89 ou R$ 797 à vista. Analise o seguinte. O encontro em grupo da Bubalu custa R$ 97, por aí, certo? No APN 2.0, a gente vai ter em média 24 encontros no ano. Se você fizer os cálculos, só esses 24 encontros, fora o curso, custaria R$ 2.328. Sendo bem sincera, essa é uma oferta que eu não sei se eu vou fazer novamente. Então aproveita para garantir a sua vaga com essas condições. E falando em condições especiais, a primeira fiota inscrita vai ganhar uma consultoria estratégica individual comigo com duração de 2 horas. E as 10 primeiras inscritas, vocês já sabem, né? Vão ganhar uma caneca exclusiva de fiota.
Se eu fosse você, eu faria de tudo para ser muito rápida e já colocaria o despertador para garantir um desses primeiros lugares. Agora, se você perder todos os benefícios do primeiro dia, você vai poder adquirir o curso até as 23h59 do dia 7 de fevereiro, quarta-feira, por R$ 997 ou em 12 vezes de R$ 99,93. O curso está hospedado em uma plataforma própria da Bubalu, com área de membros que é assim de tirar o fôlego, que até parece a Netflix. Você vai ter acesso ao curso por 2 anos, permitindo que você avance no seu ritmo e revisite o conteúdo sempre que você desejar. Além disso, você ainda conta com 7 dias de garantia incondicional. Ou seja, você pode entrar, conhecer a plataforma, assistir às aulas e se você decidir que o curso não é para você, é só pedir o seu dinheiro de volta e vai estar tudo certo. Então lembre-se, as matrículas para o curso abrem oficialmente na segunda-feira, dia 5 de fevereiro, às 10 horas da manhã. E você vai receber o link de inscrição no grupo do WhatsApp que você já está. Ah, e essa aula aqui, ela só vai ficar disponível até a meia-noite do dia 7 de fevereiro. Então aproveita para assistir quantas vezes for preciso durante esse período. Bom, ser, agora é o momento de agir. Não deixe essa oportunidade passar e faça parte da PN 2.0, o amigurumi para negócios. A sua temporada de sucesso começa aqui. Ser, infelizmente o nosso evento chegou ao fim, mas felizmente nos veremos logo logo lá no primeiro encontro de muitos do curso APN 2.0. Que esse evento ele tenha te motivado a conhecer um caminho com muito menos medo, mais compaixão, maior aceitação e gratidão e que te inspire a buscar o seu propósito, comunicando ele com autenticidade para você construir conexões mais profundas com você e os seus clientes. A gente vai sempre continuar aprendendo juntas, porque esse é o meu porquê. Eu agradeço muito por fazer parte de tudo isso e eu desejo de coração que o seu porquê continue a brilhar em cada passo que você der, em cada peça que você criar. Um grande beijo e eu te espero no curso APN 2.0, minha futura fiota.